seja muito bem-vindo, ariano e ascendente em Áries. Vamos aqui para sua previsão, trabalhando a data da lunação. A lua nova que vai acontecer agora no dia 27 de maio. Vamos entender porque esse é um tema que ainda se desdobra por 28 dias, tá bom? E aí tem bastante ainda pano para manga, muitas coisas para serem desdobradas. Vamos entender o setor que está sendo mexido aí para você, tá bom? Áries, é o seguinte, esse setor, ele tá falando sobre parentes e a relação, né? A relação com parentes e também a relação com pessoas ali da sua convivência, tá? Aqui é um setor de convivência, tudo bem? E nós temos aqui a presença do planeta Mercúrio, que está trazendo uma movimentação entre as pessoas ali da sua convivência. O que acontece é que nós temos aqui algum tipo de reparação que você está passando envolvendo essas figuras. Pode ser um tema do passado, alguma coisa que você já passou, que você já entendeu ou que você vem amadurecendo já há algum tempo, mas que agora você tem a oportunidade aqui de olhar para isso e trabalhar melhor a tua percepção, tá? Sabe você que a percepção, ela é uma das linguagens mais importantes que a gente tem aqui para desenvolver na Terra. E a percepção significa enxergar aquilo que não é visível, entender situações que são ocultas ou que de alguma forma ela se apresenta meio camuflada, né? Então, quando nós temos uma percepção, a gente consegue ter um campo de visão muito melhor sobre as coisas, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa ali, um exemplo, um amigo, né, que tá ali comigo e de repente a gente tem uma briga e a pessoa fala, eu não gosto de você, né? Eu não quero ficar, não gosto desse projeto. Mas a gente tem uma percepção maior, a gente pode entender que o porquê que levou essa pessoa a fazer isso. Essa pessoa, ela fez isso por algum motivo e esse motivo é outro. Isso é percepção, tá? É você entender o que motivou a pessoa a tomar tal medida, a tomar tal decisão. Então, isso exige da gente um autoconhecimento, exige da gente que você faça aí algum tipo de avaliação o mais emocional, mais psicológica sobre essas relações, como que essas relações elas interferem nas suas decisões, porque aqui nós estamos falando exatamente disso, tá? Que você passou ali por algumas questões, já passou. O que eu tô entendendo é que isso o turbilhão já foi, tá? Mas que aqui você tem a oportunidade de entender. Para um grupo de ariano, pode ser que você já entendeu. Para um outro grupo, pode ser que agora abre-se um portal que ajuda você a entender como que isso vem mexendo com você, né? O que isso reverberou na tua vida. Porque aqui você vem recebendo vários estímulos para perceber e entender coisas que lá atrás você não entendia ou que você já está entendendo, alguns já acessou isso, já está um pouquinho melhor. Se esse é o teu caso, então você vai ficar melhor ainda com essa percepção que você vai ter aqui, tá? É importante, Áries, entender que o planeta Saturno, ele entrou agora dia 25 de maio no seu signo. E ele vai ficar até o ano de 2028. Tudo bem que ele ainda vai ficar no movimento retrógrado, então ele ainda volta para outro signo, que é Peixes. E tudo isso, lógico, vai reverberar para você reflexões, meditações, principalmente em questões psicológicas e emocionais, tudo bem? Porque esse é o processo. Você está passando por um processo muito profundo de autoconhecimento, tá bom?
Só que vamos entender o que esse trânsito vai trazer para você, porque você está passando por algo muito peculiar. Netuno também entrou no teu signo, ele também vai ficar retrógrado em Peixes. E essa retrogradação, ela vai, quando isso acontecer, que eu não vou colocar meu foco nisso agora, você vai ter a oportunidade de olhar para trás, reavaliar, ajustar coisas, tudo no âmbito psicológico e emocional, tá? Então, o que eu sugiro que você faça? Se você faz terapia, continue com a sua terapia. Paloma, eu vou lá, não faço um tratamento no centro espírita, ou eu tô indo num templo de Umbanda, ou eu tô indo numa casa, numa igreja evangélica, na igreja católica. A religião que você seguir, que você se sentir confortável, vai trabalhando e trazendo um conforto para tua alma, para o teu emocional, tá? Só que essa casa ela não tem nada a ver com religião, ela tem a ver com autoconhecimento e o desenvolvimento do seu espírito, das suas necessidades de entendimento, do que você tá aqui, por que você passa por algumas coisas, mas ela pede um alimento espiritual. E o alimento espiritual não é o templo em si, mas é a ritualística que você vivencia, né? Então eu passo por algumas ritualísticas espirituais que me dão um alimento espiritual, que me faz de alguma forma me encaixar no meu processo evolutivo. Ok, se você já está nesse processo, parabéns para você, tá? E repito, Paloma, eu não tenho religião nenhuma. Não tem problema, mas o que você gosta de fazer? Eu gosto de caminhar e contemplar a natureza. Perfeito. Quando você caminha e contempla a natureza, você está trabalhando a tua espiritualidade. Paloma, eu gosto de yoga, meditação. Então, continue com as suas práticas, continue com todo esse movimento aí, porque isso está te fazendo bem. Agora, se você não faz nada, tá na hora de fazer, vai ajudá-lo, tá? Porque você passa por um processo muito profundo de autoconhecimento. E às vezes a gente se abandona para se encontrar novamente. Então, se você está se sentindo inadequado, confuso, a vida deu uma estagnada, as coisas não estão fluindo como antes, talvez é o momento de você dar essa parada para você poder entender o quanto que a relação com pessoas da sua convivência pode ter sido um aditivo muito importante para você chegar onde você está hoje. Ou seja, você deu ouvidos à pessoa certa ou à pessoa errada? Você acreditou ou se relacionou com pessoas que hoje você vê que estão em outro momento que o teu, e isso é natural, porque as coisas vão se diluindo, as coisas vão se desdobrando, vão se desvenuando, é como se fosse uma diluição, né? Algo está se diluindo para que você consiga perceber, entender o cenário o ambiente que você vivia, ok? Aí, o que acontece? Saturno entrou no teu signo e Netuno também. Então, agora esse impacto está no teu eu. Então, só que calma, que esse processo ainda de autoconhecimento ainda é muito forte, tá? Então, não estacione isso, mas você vai perceber que esse mês, esse período aqui dessa alunação, é uma alunação que está ajudando você a se posicionar, a dar aquele respiro, a falar assim, não, peraí, eu preciso amadurecer as minhas decisões, eu preciso amadurecer as expectativas que eu criei para que a minha vida flua de uma maneira melhor. Porque o planeta Netuno, ele requer também muito autoconhecimento, muita espiritualidade, ele requer que você se olhe, se perceba.
E a gente pode, nesse processo todo, criar um monte de expectativas. Ai, Paloma, minha expectativa era que eu ia engravidar, não engravidei. A minha expectativa era que eu ia assumir tal cargo, não assumi. A minha expectativa é que eu queria fazer tal coisa, mas as coisas não se construíram dentro da sua idealização. Então agora é o momento de você o quê? Dar aquele respiro, ter aquela compreensão de que a vida continua, portanto eu preciso assumir as rédeas da minha vida, não adianta ficar reclamando ou ficar chorando nos cantos, você tem que ser um ariano, pelo amor de Deus, né? Você não vai se acovardar diante de um obstáculo. É preciso, Áries, assumir as rédeas da sua vida agora, tá? E você tá tendo esta oportunidade de enxergar as pessoas, enxergar as situações, assumir a tua própria vida, assumir a sua própria identidade. Ah, mas o vizinho. Ah, aqui também é importante falar isso. Aqui tem vizinhos, tá? Eu não sei se você está tendo aqui algum problema com algum vizinho, ou você vai ter que se posicionar com algum vizinho, ou se aqui envolve um irmão, um parente, se aqui envolve pessoas da sua convivência. Se nós estamos falando de pessoas da sua empresa, pode ser pessoas do trabalho? Pode, porque é a convivência. Ah, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que dar um treinamento, eu vou ter. Aqui nós temos uma lunação que está pedindo para que você se comunique com qualidade e para que você faça uma revisão sobre o seu próprio pensamento, sobre a sua própria mentalidade, sobre a sua filosofia de vida, porque não dá para caminhar sem filosofia e sem propósito, tá? Você é de fogo, o fogo precisa ter um propósito. Precisa se motivar, precisa ter aquele foguinho, sabe? Que faz com que a alma vibre, se tenha alegria e autorrealização aqui na Terra, tá? Então, nós temos essa situação, tá? Outra situação que tem aqui é que você pode ser estimulado a viajar, a iniciar um curso, a conhecer novas pessoas, né? Porque você está realmente saindo de uma ambiência, entrando numa nova ambiência, numa nova perspectiva. É uma alunação, tá? Mas cuidado, Ariano, com expectativas ou com como que uma pessoa pode te influenciar, ora negativamente, ora positivamente. Aqui está um pouco neutro, em alguns aspectos há uma neutralidade, então você tem que fazer essa reflexão, mas aqui me dá uma ideia de que você já foi muito influenciado e não foi bom, tá? Então você precisa aqui assumir as rédeas da sua vida, tá? Nós temos aqui uma excelente notícia do céu, porque a Vênus faz um aspecto maravilhoso com Marte, abrindo para você possibilidade de lazer, de namoro, de romance, de desenvolver os seus talentos, fazer coisas que você gosta. Então, o caminho está muito aberto aqui, tá? É um período muito promissor para você. É um período que está ajudando você aqui, essa alunação, a sair a sair de um processo confuso, né? Um processo que talvez te trouxe estagnações em várias áreas da tua vida, entendeu? Por quê? Porque você tinha uma maneira de ver, ou uma mentalidade, ou pessoas que participavam da tua convivência não era a mais indicada, tá bom? Mas agora é isso, é assumir as rédeas, projetos aqui tá fervilhando, existem situações positivas para você, mas é importante que você cuide do teu emocional, que você cuide do teu psicológico e que você, e para isso é importante ou a terapia é essencial, tem que fazer terapia, né? Mas assim, buscar também esse alimento espiritual tão importante aqui para esse momento e para esse processo que você está passando, tá bom? Então essa alunação, ela te convida a se comunicar melhor,
a iniciar um curso, a se expressar com qualidade, a se relacionar com pessoas que realmente se conectam com o seu momento atual, e aquela que não, vamos abrindo mão daquilo, né? Se eu tenho um problema ali com o irmão, eu tenho que sentar e conversar com esse irmão. Se eu tenho um problema ali com alguém do trabalho, uma pessoa do meu ambiente de trabalho, ou um vizinho, aqui pode ter pano para manga, mas aqui tá falando, a questão não representa essas pessoas, a questão é como que eu estou lidando com o meu conhecimento, como eu estou lidando com a minha comunicação, como eu estou lidando com a minha filosofia de vida, tá bom? Cuida da alma, cuida do espírito e o resto as coisas vão se ajeitando aí, tá bom? Então é isso, Áries. Um grande beijo, muita luz e até mais. Olá, Taurino! Seja bem-vindo, você de touro ou ascendente em touro. Vamos aqui para a sua previsão, trabalhando a próxima lunação. Lua nova que ocorre agora dia 27 de maio. Uma lua nova, ela é importante porque o tema e o assunto que ficam em pauta ainda se desdobram por 90 dias, tá bom? Então vamos entender como essa lunação ela vai reverberar para você o tema que está sendo mexido. E touro, aqui tá falando sobre assunto financeiro, tá? Tá falando sobre movimentações que você vai ter que fazer, mexendo com os seus ganhos, tá? Podendo também, inclusive, mexer com alguma estratégia financeira que você precisa fazer, ou isso aqui pode, inclusive, envolver alguma negociação, porque nós temos Mercúrio, e Mercúrio, ele é a negociação, tá? E aqui nós temos um aspecto, que é um aspecto que mexe muito com ou um projeto que você está desenvolvendo, ou uma ideia que pode ser... Vamos primeiro falar de ideia, tá? Então, aqui provavelmente você tem uma ideia, tá? Essa ideia, ela precisa ser ajustada aqui, porque nós temos ângulo com Mercúrio, e o Mercúrio, ele fala sobre outras possibilidades que podem existir para que você faça aí uma reflexão sobre como você pode desenvolver ou construir uma ideia, tá? Vamos imaginar aqui que você também trabalha num lugar, em que nesse lugar há um trabalho em grupo, há um trabalho em equipe, né? Então, a equipe também pode dizer que a equipe, né, ou a maneira como você vem empenhando o teu trabalho nesta equipe, não tá ali tão 100%, ou você precisa ali fazer algumas modificações, tá? Essa equipe, ela pode estar ali, de alguma forma, trazendo para você uma necessidade de posicionamento, né? De você reavaliar se você quer se manter nesse trabalho, se você quer se manter nessa equipe, ou como que você deve atuar com essa equipe, tá? Mas a gente vai colocar aqui também outro exemplo, e aí você vai vendo o que cabe para você, tá bom? Mas aqui caberia a gente falar sobre clientela, tá? Se você trabalha com cliente, vamos supor, o meu trabalho depende de cliente, aqui é uma previsão talvez que pode estar falando muito sobre isso, tá? Então, talvez você esteja aqui precisando avaliar o seu posicionamento com alguns clientes. Vamos supor que você vai fazer aqui um reajuste dos seus valores, ou que você vai fazer alguma modificação financeira aí, vai mudar os custos, você vai cobrar de uma outra maneira, vai ter um aumento, vai ter um pequeno ajuste, enfim, aqui tá falando que você precisa fazer uma avaliação, como que você vai fazer esse movimento, tá? Porque a ideia que nós temos aqui deste cenário, ele é um cenário que fala muito sobre você pensar bem como você vai fazer para você não ter contratempos, ou para você fazer as coisas de uma maneira que fique bem viável para todos, não ter, aqui não tá falando, ó, não faça o reajuste, não é isso.
Mas aqui tá falando como é que você vai fazer isso, de que maneira que você tá pensando fazer. Ah, vamos falar de cliente. Os clientes que você tem hoje, eles são clientes que realmente estão de acordo com o teu momento, com o teu ciclo, porque você vem passando por grandes impactos, né? Tá terminando esse ciclo de Urano no teu signo, em que muitas coisas mudaram, você não é mais a mesma pessoa, você está em busca de desenvolver coisas novas, enfim. Então, se aqui nós estamos falando de cliente, é importante que você analise o seu perfil no momento, a tua filosofia de vida, os seus valores, as pessoas com quem você quer trabalhar, a empresa que você quer trabalhar, se faz sentido estar nesse lugar, porque tudo isso vem gerando para você algumas modificações importantes, tá? Então, a gente está falando aqui de ou uma negociação financeira, ajustes no seu financeiro, ou aqui a gente está falando da relação com o trabalho em equipe. Se você trabalha numa empresa e tem essa equipe ela de alguma maneira não está numa sintonia tão legal com a sua, existem questões ali complexas, situações que você precisa reavaliar. E se a gente está falando de clientela, é a mesma natureza. Você pode fazer os movimentos que você almeja, que é a tua meta, que é o teu objetivo, mas que você precisa ali fazer um ajuste, entendendo quais são as necessidades, as suas e a do outro. É compatível esse cliente comigo? Né? Como que eu faço esse ajuste financeiro? Como que eu faço essa negociação? Agora, eu quero falar de outra coisa, tá? Porque aqui fala muito essa área que está ocorrendo a alunação, ela representa os seus ganhos, representa aqui a sua conta bancária, representa aqui todo o potencial que você tem para ganhar dinheiro, tá? Aqui faça uma reflexão nos próximos 28 dias. Se os passos que você vem construindo, que você vem realizando, que você vem se movimentando, vai de encontro com os seus propósitos. Paloma, eu não sei qual é o meu propósito, ponto, bingo, é isso. Então tá no momento de você fazer uma revisão, porque você mudou, você não é mais a mesma pessoa. E essa casa, pessoal, esse setor, ele é o setor da vocação. Talvez você está sendo convidado a olhar mais para a sua vocação, para algo que realmente tenha uma conexão com a sua alma, tenha uma conexão com o seu momento atual, com as suas aspirações, tá? Então, aqui nós temos um convite para que você amadureça, para que você olhe para as possibilidades, olhe para os caminhos que existem, como que você quer se desenvolver, o que você quer estudar, o que você gosta, como que eu devo desenvolver um projeto, qual é o caminho para que esse projeto dê certo. Então você vai aqui, Touro, receber muitos estímulos, tá? Para que você analise como que você quer fazer e como que você quer conduzir a tua vida material, a tua vida financeira. Agora, aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Mercúrio, ele tá aflito aqui. E essa aflição, ela fala que você pode errar na sua negociação, você pode tomar cuidado assim com a inflexibilidade, que seria interessante você agir com mais jogo de cintura, para que você se adapte a um novo cenário, porque às vezes para um grupo aqui de Touro, pode ser que você já esteja num novo cenário, numa nova proposta de vida, mas que ainda não, as coisas não estão ainda do jeito que você gostaria, porque há um tempo de adaptação com as pessoas ou com esse ciclo, então tá tudo ainda muito cru ou muito instável, e isso pode te trazer preocupações, tá? Até porque a natureza de Touro é a estabilidade, é a segurança, é o conforto. Então,
precisa entender tudo isso, tá, Touro? Aqui nós temos uma questão assim interessante, porque assim, vamos imaginar que você esteja conversando com alguém sobre dinheiro, ou você tem ali um sócio, um parceiro de trabalho, uma pessoa com quem você está lidando e conversando. Aqui tá falando, olha, as coisas vão mudar, sabe? Eles estão colocando aqui, as coisas vão mudar. As coisas não vão acontecer exatamente como esta pessoa quer ou como você está imaginando, tá? Então é importante que você tenha aí uma margem, né, de, de, de entendimento de que, vamos supor, se eu vou fazer um investimento, eu tenho que fazer um investimento tendo uma margem de imprevisibilidades. Entendeu? Se eu vou fazer tal movimento com tal pessoa, eu tenho que ter um tempo para entender como essa pessoa trabalha, como eu trabalho e como que você pode fazer com que isso vire algo bom, algo positivo para vocês dois ou para vocês três, enfim, tá? Mas a ideia aqui é que você vá trabalhar, que você realmente crie os movimentos, que você realmente olhe para a tua vocação, que você faça a diferença na sua vida. Essa é a proposta desse céu. Então, Touro, o que nós temos mais aqui? Bom, Saturno, ele entrou no signo de Áries, ele entrou agora no dia 25 de maio. Não sei quando é que você está assistindo, eu estou ainda gravando antes dessa data. E ele vai ficar até 2028, mas eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, tá? E o que nós podemos esperar de Saturno, né? Saturno para você, como que vai impactar esse trânsito para você de Touro ou ascendente em Touro? Vai mexer muito com o teu emocional e o teu psicológico. Você começa uma jornada aí em que você vai ter que começar uma terapia, em que você vai ter que dar uma parada na tua vida, fazer algumas pausas, olhar para dentro, cuidar da alma, cuidar da sua espiritualidade, cuidar do autoconhecimento. Esse setor, ele é um setor desafiante, por quê? Porque para a astrologia, ele representa o seguinte, que quando a gente transita por esse setor, as coisas saem um pouco do nosso controle, tá? Isso é um alerta vermelho para Touro? Claro, porque você de Touro gosta de ter controle. Você é um signo de natureza fixa. Então, para você é importante ter segurança, ter estabilidade e tudo bem. Só que aqui você vai ter que gerenciar algumas coisas, porque este setor ele representa situações que saem 100% do teu controle, tá? Pedindo por quê? Por que acontece isso? Porque agora é o momento de fazer algumas pausas, porque agora é o momento de olhar para dentro, é o momento de você cuidar da sua espiritualidade, buscar autoconhecimento, é o momento de recolhimento, de cuidar da sua parte energética também, tá? Se você entender isso, respeitar isso, beleza, beleza. Agora, se não acontecer esse tipo de entendimento deste processo, isso pode vir a acarretar problemas psicológicos e problemas emocionais, tá? Então, é inteligente da sua parte que você busque nesse momento terapia, autoconhecimento, que você se cuide, que você não se exija tanto, que você faça algumas pausas, que você aprenda a olhar a vida por um outro ângulo, por uma nova perspectiva, uma perspectiva mais amorosa, mais emocional, mais, quando eu digo emocional, curativa, mais curativa, tá? É um momento aí novo que você tá vivendo aí, tá bom? Isso vai até 2028, então ainda tem muito pano para manga, você tá só no começo desse processo, mas eu acho que vale muito a pena você agora se curtir, se amar, avaliar o teu momento, o teu processo. O planeta Saturno, ele é um significador de responsabilidades, compromissos, carreira.
Então, não você pode começar um processo de questionamento da tua vida profissional com esse trânsito de Saturno na 12, né? Aliás, em Áries, que vai mexer com a sua casa emocional. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que, inclusive, isso ocorre no momento de lunação no seu financeiro. Que talvez esteja na hora de você olhar para o teu dinheiro com mais cuidado, e eu acredito que você já é bastante cuidadoso, mas talvez aqui tenha outros caminhos, outras possibilidades, outras situações que vão de fato te trazer muito mais realização, que vai ter muito mais a ver com você, que vai fazer, as coisas vão fazer muito mais sentido, tá? Então, a flexibilidade e um outro olhar sobre a vida é essencial nos próximos 28 dias. Numa questão prática, previsão prática, aqui é um período para você avaliar o seu financeiro, a sua gestão financeira, e caso você tenha que fazer algum tipo de negociação, é um momento para você pensar sobre isso e flexibilizar para que as coisas caminhem de uma maneira mais frutífera aí para você, de uma maneira mais próspera, tá bom? Aqui nós temos um aspecto, Vênus faz um bom aspecto com Marte nesse período e que está favorecendo muito você tomar decisões na sua casa, para sua vida pessoal. Pegue esse período para dar uma pausa, fazer coisas que você gosta, refletir sobre a sua vida, sabe? Dá aquelas pausas, mas aqui é uma pausa desse período. A gente falou de uma grande, né, questão de Saturno, mas essa pausa que eu tô vendo agora é uma pausa para dar um descanso, sabe uma férias? Quem vai pegar férias aí nesse período tá bem legal, tá? Mas aqui, se você não tá de férias, veja o que você gosta de fazer, vai cuidar de coisas que te trazem mais alegria, né? Fazer aquelas pausas da vida que você promove coisas que você gosta, coisas que te dão mais alegria e prazer, tá bom? Então é isso, Touro, que eu tenho para você, que você tenha aí um período abençoado de muita luz. Em breve eu tô aqui com mais previsão. Até mais. Olá, geminiano! Seja muito, muito bem-vindo, você que é de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos. Vamos aqui falar da próxima lunação, que vai acontecer no dia 27, inclusive no seu signo, a 6 graus do signo de Gêmeos. E eu já quero aqui aproveitar para te desejar um feliz aniversário, que você tenha aí uma revolução solar abençoada, de muita luz, muita realização. Comemore muito, porque o aniversário ele vem para fazer a gente se posicionar na vida, é aquele momento de algumas viradas importantes. E vamos entender aqui o que esse céu está te trazendo. Essa lunação nós temos como protagonista o seu próprio regente, Mercúrio, mas ele está em ângulo com uma situação que traz algumas dúvidas, mas eu já vou falar sobre isso. E por outro lado, ele faz ângulo com planetas que trazem bastante solidez aqui. Vamos entender como tudo isso vai te impactar. Primeiramente, Gêmeos, é o seguinte: esta lunação, e sabemos que a lunação ela é importante por se tratar de uma posição em que ainda os assuntos vão reverberar por 28 dias. É isso mesmo. Então, o que eu vou trazer aqui para você, reflita, porque as coisas vão se construindo nas próximas fases lunares. E o que ocorre aqui é que você está em destaque, o destaque está em você, está em seu posicionamento e principalmente na tua maneira de pensar e agir, tá? O planeta Mercúrio sempre está muito próximo do Sol, então ter o Mercúrio como um planeta importante na sua lunação é natural. Só que às vezes pode estar um pouco afastado e pode estar fazendo outros aspectos. Aqui a gente tem realmente praticamente uma conjunção, tá?
E o que acontece, Gêmeos, é que aqui eu tô vendo você um pouco com dúvidas, tá? Essas dúvidas, não sei se eu vou por ali ou se eu vou por aqui, se eu faço isso ou se eu faço aquilo, ou é complicado aqui, é bastante complicado, tá? Porque isso aqui pode trazer para você problemas ainda maiores. Então, a ideia aqui desta alunação é que você não permita que as dúvidas fiquem maiores que a solução, porque você tem solução aqui. Para a gente falar dessa solução, eu vou te explicar antes sobre o ingresso de Saturno no signo de Áries, que ocorre agora dia 25 de maio. Esse trânsito ele vai ficar até o ano de 2028, mas ainda Saturno vai ficar retrógrado e ele volta para Peixes, né? Ainda tem algumas questões ali em que de algumas reparações importantes que você precisa refletir em relação às suas responsabilidades, compromissos, a relação com chefes, figuras de autoridade, a relação com a mamãe, a relação com o papai, sogro, sogra, tudo isso ainda pede de você mais habilidade emocional, tá? Para você poder lidar de uma maneira mais leve, mais flexível, coisas precisam de ajustes aqui, tá? Lógico que para alguns isso pode ser com chefes, outros pode ser em relação a compromissos, responsabilidades que necessitam ser cumpridas. Então, de alguma maneira, as prioridades elas são aqui, elas estão em destaque. É importante você se priorizar e priorizar o que você já vem se comprometendo. E para outros, isso pode ser com a relação com chefes, tá? Mas Saturno, ele já entrou em Áries, ok? Ele já entrou. Então, ele já está, de alguma maneira, reverberando outra situação, um outro cenário para você. E esse cenário envolve você se comprometer e se responsabilizar com os seus projetos e as suas ideias, né? Então, aqui, veja bem, qual é a solução para você não entrar nesta armadilha que está aqui, tá? É você se voltar à ideia inicial, né? Então, qual é o teu projeto de vida? Quais são as suas ideias, o seu ideal? Se você tem um trabalho em grupo, um trabalho em equipe, em andamento, projetos que você precisa desenvolver, coisas que você precisa pensar, que você precisa focar e que lá atrás você não conseguiu por algum motivo, coisas tiraram você do seu caminho, situações podem ter trazido para você algum tipo de reflexão, problemas até de entender o cenário, de entender aquilo que você gostaria de alcançar, mas agora é como se falasse assim, ó, você tem duas situações, ou você vai ficar afundado em dúvidas, ou você vai pegar agora, assumir as rédeas da sua vida e desenvolver os seus projetos, tá? Qual que você quer? Melhor pegar os projetos, né? Só que para isso, Gêmeos, é muito importante a autorresponsabilidade, é muito importante que você tenha uma relação sadia com figuras de autoridade, com o papai, com mamãe, ou com algum cargo que você vem assumindo. Então, isso te exige uma maturidade. A palavra é essa. É como se você estivesse se amadurecendo ali o seu posicionamento, o teu olhar, né? Você tinha ali um posicionamento, você tinha ali um olhar e isso se modifica a partir desta alunação. Essa alunação, ela te dá a possibilidade, inclusive a oportunidade, de você se resgatar como pessoa, de você entender o teu momento, para que você consiga aí, de fato, desenvolver as suas metas, desenvolver os seus projetos, de você realmente fazer aquilo que tem que ser feito para o seu desenvolvimento,
seja ele um desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então, o caminho tá aberto? Tá super aberto, mas as dúvidas podem atrapalhar, tá? Nós temos uma questão aqui muito interessante, porque a Vênus, ela faz um bom aspecto com o planeta Marte, abrindo, assim, muito o teu campo social, muito. Então, um período que você pode se sentir mais animado e feliz, em relação aos seus projetos, em relação a amizades, em relação a ideias, em relação a cursos, conhecimento. Talvez você está ali conhecendo novas pessoas e se dando e feliz por estar com novas pessoas. Isso é muito bom, tá? Mas vamos para aquilo que de fato, e aqui aproveite, tá? Vai sair, vai passear, vai fazer coisas que você gosta, o caminho é bom, o caminho ele é promissor, tá tudo bem, tá? Só que a questão aqui, Gêmeos, é qual é o posicionamento que você deve ter daqui para frente. Qual é a atitude que você deve ter daqui para frente? Como que você pode conduzir situações de uma maneira que tudo fique mais leve para você e que você consiga olhar para figuras importantes na sua vida com mais amor, com respeito, com cumplicidade. E aqui não, mesmo que você não goste de um chefe ou que não dê bem com um chefe, como que eu posso fazer essa relação fluir? Se eu tenho ali um problema com a minha mãe, um problema com meu pai, como que eu posso fazer essa relação fluir? Porque o quanto isso está sendo importante para que você fique mais leve, para que a vida fique mais leve e para que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer para você, para o teu melhor, tá? Isso também vale sogro, sogra, enfim, você precisa se autorresponsabilizar, tá? E você precisa se comprometer com aquilo que você almeja, com aquilo que você quer construir. Mas não adianta construir num solo frágil. Não adianta, tá? Então aqui tá falando, se você quer desenvolver os seus projetos, siga o caminho que vai dar certo. Mas faça as coisas com sabedoria, tá bom? Porque o caminho é bom, as possibilidades são maravilhosas, você está fazendo aniversário, é o momento de tomar decisões importantes, inclusive essas decisões, de alguma forma, pode envolver uma outra pessoa, tá? Mas aqui tá falando que é importante que você se priorize. Se o outro quer fazer algo que não é compatível com aquilo que você deseja ou que você almeja, tem que sentar e conversar e ajustar as coisas. Ao contrário, isso pode te trazer problema. Por exemplo, Gêmeos, vamos imaginar que você tem uma relação ali com chefes ou com situações no cenário profissional em que um parceiro de trabalho que é difícil. Aqui está falando, então, de repente, você precisa repensar algumas coisas dentro dessa relação. O mesmo vai para qualquer relação, seja relação com irmãos, parentes, seja relação amorosa, afetiva. Então, você precisa aqui se alinhar. E se alinhar é olhar para você, zerar algumas coisas com maturidade, responsabilidade e as coisas caminham bem, tá bom? Então você vai sentir que tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você decidir, muita coisa, e que não dá para fugir deixando aquilo para depois, porque as prioridades aqui batem a porta, tá bom? Vai dar tudo certo, tenho certeza disso, que você tem aí um período maravilhoso, comemore muito o teu aniversário e em breve eu tô aqui com mais previsão. Até mais! Olá, seja muito bem-vindo, cancerianos e ascendente em câncer. Vamos aqui para a sua previsão, trabalhando uma data importante, que é a data da lunação, que ocorre agora no dia
27 de maio. Vamos entender como essa lua ela funciona para você, o que está acontecendo. É uma lunação que ocorre a 6 graus do signo de Gêmeos. E por que a lunação ela é tão importante, né? Porque ela vai ainda se desdobrar nos próximos 28 dias. 2 dias antes, 3 dias antes, você já está vivendo essa experiência, tá? Então, o que acontece aqui, Câncer? Essa alunação, ela vem mexendo com informações que chegam até você e que mexe diretamente com o teu emocional e psicológico. Calma, eu vou trazer alguns exemplos. Imagina que você recebe uma notícia e é uma notícia que vai, de alguma forma, movimentar os seus medos, né? Vai deixar você mais meditativo, vai trazer para você uma reflexão sobre como você deve agir, o que você deve fazer acerca desta informação que chega até você. E aí, quando esse setor que está sendo mexido, ele é um setor que é aconselhável você não fazer nada, mais ou menos isso. É aconselhável você não fazer grandes movimentos, é aconselhável você aceitar os processos, aceitar o que está vindo e digerir, meditar, refletir sobre tudo isso com sabedoria, para que você tome a melhor providência, a melhor medida para resolver o que você precisa resolver, tá? Então, eu já vou dizer para você que é aconselhável desenvolver aceitação aqui, tá? Sobre uma situação que não está no teu controle, não está no teu controle, tá? E que você poderia aqui, com sabedoria, parar, pausar, analisar, meditar, refletir, tá? Tem aqui um aspecto que fala que esta experiência para você, ela é uma experiência que está também ajudando você, de alguma forma, a evoluir. Por quê? Porque chega uma informação que está trazendo para você algum tipo de aprendizado. Então, o céu ele fala assim, e aí, Câncer, qual é o tipo de aprendizado que você está absorvendo? Porque essa experiência, ela tá te trazendo algo importante. Ela tá te convidando a refletir sobre as suas crenças, o seu modo de ver a vida, a tua mentalidade. E é um aprendizado. O que nós temos aqui é um aprendizado, tá? O setor que está sendo mexido, se você, por exemplo, faz terapia, busca ajuda espiritual, aqui você vai ter algum tipo de revelação. E essa revelação vai ajudar você a entender como que é que você deve conduzir a tua vida daqui para frente. Isso pode envolver, inclusive, a relação com algumas pessoas do seu convívio e mexe com toda certeza de uma maneira muito profunda com a tua maneira de pensar, tá? Então, aqui tá falando, o que você tem que fazer agora neste momento? Meditar, refletir, pausar para aceitar, para entender e aceitar. Situações que não estão sob o seu controle. Tudo bem? Então, o conselho é calma. Calma, analise, medite, tá bom? Nós temos uma questão aqui, Câncer, porque Saturno, agora dia 25 de maio, entra em Áries.
ele vai ficar lá até o ano de 2028, tá bom? Então ele vai começar um novo processo na sua vida, uma nova dinâmica na tua vida. Essa dinâmica, ela é uma dinâmica que vai mexer com a tua carreira profissional, tá? Mas deixa eu só te explicar uma coisa antes. Saturno, ele entra agora em Áries, mas ele fica retrógrado, ele ainda volta para Peixes. Mas eu não vou falar dessa parte técnica, eu só quero explicar para você o que está por vir nos próximos anos com esse ingresso, tá bom? Vai mexer muito com a sua carreira, com a tua profissão, com as suas metas e compromissos. Como que você deve lidar com a carreira profissional e as prioridades da vida. É um trânsito que você vai se sentir mais cobrado, tá? Vai sentir que você precisa aí se comprometer ou se responsabilizar pela tua vida, pelaquilo que você almeja, pelaquilo que você busca, tá bom? Ok, aqui tá falando que se você é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que não se esquiva diante do esforço, da dedicação, se você é aquele que sabe o valor do trabalho, né? Se você tem aqui uma postura bacana para lidar com hierarquias, chefes, responsabilidades e compromissos, perfeito, você vai aqui ter grande êxito. Mas qualquer tipo de problema com isso pode ser prejudicial para o teu processo evolutivo. Aqui é o momento de você trabalhar mais, se dedicar mais. Se você é dono da tua empresa, se você é empresário, você vai ter que ter um outro tipo de postura para a carreira andar, para a carreira fluir. Se você trabalha numa organização X, você pode ser convidado a assumir algum cargo importante. Esse cargo ele vai te exigir mais, tá? E o exigir mais não é um problema, porque você está preparado. Agora, se você não acha que você está preparado, comece a correr atrás disso tudo, porque isso aqui é algo que vai movimentar a tua vida, tá? Então, a vida vai exigir de você uma postura muito mais comprometida. Não dá mais para ficar levando algumas situações. Aqui você vai ter que se comprometer, você vai ter que se responsabilizar, você vai ter que organizar a tua vida, você vai ter que olhar para o futuro, você vai ter que fazer a coisa acontecer, tá bom? E por que nós estamos falando disso? Porque ele acabou de entrar, né? E aqui vem já pedindo isso de você, né? Neste período de lunação, já vem trazendo, já tem um céu que vem pedindo isso de você. Olha, até quando você vai sustentar essa situação? Seja ela profissional, e essa situação é uma situação que talvez venha já do passado, que você já vem tendo que olhar com mais atenção para a tua carreira, né? Então aqui nós temos já um chamado do céu solicitando da tua parte uma certa maturidade aqui já para você se movimentar. Só que a questão desse céu é que é aconselhável a meditação. É aconselhável avaliar como você deve conduzir e lidar com algumas pessoas, informações que chegam. É momento de dar aquela pausa, de refletir, de entender. Então, é uma semana, é um período que pede para que você foque mais no seu autoconhecimento. Porque aqui você pode estar se sentindo preso a algo ou as suas atitudes podem colaborar com um certo aprisionamento. Então você tem que refletir, tem que meditar, tem que entender e aí você vai, porque aqui me dá muito essa sensação de trabalhar a humildade, de ver, sabe, não tem problema se eu não conseguir aquele cargo ou aquela situação não aconteceu como você imaginava, que é o momento de dar um respiro, que realmente às vezes as coisas acontecem até por um livramento.
Acontece até porque se trata de um karma, de uma dificuldade que você tem que aprender a soltar, a ultrapassar esse obstáculo, né? Nós deveríamos agradecer muito aos obstáculos, porque são eles, às vezes, que colapsam negatividades e coisas que trazemos de outras vidas. Tá bom, Câncer? Então, o que eu tenho para você aqui? Que você olhe para isso, que você reflita, que você medite, passe aí na peneira, porque um aprendizado você está extraindo daqui, né? Você está conseguindo entender e olhar para uma situação agora por um outro ângulo. E que se você se sente preso, analise a sua mentalidade, analise as suas crenças, analise como que você pode conduzir tudo isso para dar certo daqui para frente, tá? A boa notícia é que Vênus faz um excelente aspecto com o planeta Marte, falando aqui que tem um caminho lindo para você, profissional, que você está numa fase boa de desenvolvimento, ou seja, existem boas oportunidades aqui para você, existe a oportunidade de você crescer, de você evoluir e de você seguir aí o teu caminho de uma outra maneira. Vai ser muito, muito bom para você, tá bom? Foque nisso, foque no teu processo evolutivo. Acredite na mudança, acredite nos movimentos, trabalhe a tua fé. Tudo isso é importante, tá bom? Então é isso, Câncer, que eu tenho para você, que você tenha aí um período maravilhoso, abençoado. Em breve eu tô aqui com mais previsão. Até mais!